vocês para mais um bate-papo. Esse vídeo vai ser para responder a uma pergunta que alguém me fez, alguém próximo me fez, né? Sobre holding familiar, né? A pergunta é: qual é o melhor momento de se fazer uma holding familiar? Então a resposta é muito simples. O melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é exatamente agora, é hoje, né? Parece brincadeira, mas não é não, é realmente sério isso, né? A holding familiar, ela é um mecanismo de planejamento patrimonial, né? Então, nada melhor que você fazer o quanto antes possível esse planejamento patrimonial, né? E assim, um breve histórico, bem rápido aí, sobre a holding familiar. A holding familiar parece algo novo para o público em geral, mas a holding familiar dentro do ordenamento jurídico, né, ela já tem mais de século. Ela surgiu logo depois da Revolução Industrial, lá pelo século XVIII, XIX, na Inglaterra, e com as necessidades que foram mudando, as relações de consumo, as relações também de bens, a mudança da concentração de renda, etc. E quase que contemporaneamente nos Estados Unidos, também mais ou menos nessa mesma época, né? Então veja, no século XIX já havia nesses países, no século XIX, já havia a holding familiar presente no ordenamento jurídico desses países, né? E no Brasil, apesar de ser contemporâneo dos Estados Unidos, mas com algumas particularidades, com a sua história de colonização diferente, né? Mas mesmo assim, o nosso ordenamento jurídico, já no Código Comercial, já no artigo 295, já se tinha como se fosse a semente, né? A semente para holding familiar, né? O termo holding vem do inglês, né? To hold, que é segurar, e é exatamente isso. Ela tem esse condão, né? Ele tem essa finalidade de segurança, de dar segurança ao patrimônio, né? Não é à toa que é a principal ferramenta, como eu costumo dizer, para o planejamento patrimonial, né? No Brasil, como eu falei, já no Código Comercial, no século XIX, nós já tínhamos ali a semente plantada, mas não era ainda um regramento, não estávamos com a holding familiar propriamente dita, né, dentro do nosso ordenamento. Mas no século XX, na década de 70, né, com a lei das SAs, a partir daí, nós já temos essa estrutura realmente nascida, né? Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que está acontecendo agora, que surgiu agora, não é nenhuma novidade, né? Pode ser algo que não seja comum se ouvir, mas é algo que já está aí há décadas, né? Já está aí há algum tempo, né? E as pessoas, as famílias, né? As pessoas de maior patrimônio, que têm mais acesso a esses dispositivos, a esse conhecimento, né? Essas pessoas já vêm fazendo isso há muito tempo, né? Hermílio de Moraes, Roberto Marinho, né? O Eike Batista, ou seja, etc. Vários, né? Todos eles têm já a sua holding, né? O seu planejamento patrimonial já estabelecido, já criado e estabelecido, né? E isso
Isso é só para mostrar que isso não é nada novo, não é nenhuma novidade, não é nada assim que esteja aparecendo agora. É algo já testado, é algo que já vem aí há décadas, falando de Brasil, né? Do século XX, agora década de 70, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, é coisa que já vem do século XIX, começando lá no século XVIII ainda, com a Revolução Industrial. Então, já é algo já concretizado, algo já testado, né? E aprovado. Obviamente, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo, né? E a gente vai se adaptando e criando novas maneiras de dar melhor segurança para esse planejamento patrimonial, tá? Então isso é só um breve histórico para mostrar que é algo consolidado, tá? Dentro do ordenamento jurídico, tá? E voltando ao tema principal, né? O melhor momento, tá? É exatamente agora, ou melhor, o melhor momento já passou, né? Você tem que fazer o quanto antes possível, porque estamos falando de planejamento patrimonial, né? E quando se trata de planejamento, ele tem que ser o mais rápido possível. Você vai fazer isso com calma, vai fazer isso com tempo suficiente, vai fazer algo pensado, né? E você, por que esse melhor momento é agora? Porque dentro, com os seus bens protegidos, seguros na holding familiar, você vai poder administrar esses bens com segurança, né? Você continua no controle da nave, digamos assim. Você continua dando as cartas, porque você vai ser o administrador da holding familiar, que é uma PJ, é uma pessoa jurídica, né? Você vai colocar esses bens lá e, através de uma estrutura de células, você vai poder fazer essa administração, né? Você pode tanto adquirir, colocar mais bens, não é algo estanque que você faz hoje e acabou, não. Ela é dinâmica. Você pode colocar bens e todo tipo de bens imóveis, bens móveis, obras de arte, né? Você coloca lá e você vai poder administrar esses bens, né? E isso também, junto com esse planejamento patrimonial, a holding familiar, ela traz também o planejamento tributário, porque com isso nós temos condições de encontrar o melhor caminho, ou a melhor opção, né, para a tributação, tá? Não estou falando aqui de jeitinho, não estou falando aqui de se esquivar de pagar o tributo cabível, mas de escolher, de poder planejar, fazer o seu planejamento tributário e você poder escolher dentro do que é legal, dentro da lei, a melhor forma, né, e menos custosa, né, com economia tributária, para você fazer, pagar esses tributos, né? E uma terceira e principal vantagem, como já falamos do planejamento patrimonial, né, onde você tem todo o domínio na administração desses bens. Já falamos do planejamento tributário, né, que você pode inclusive escolher o seu domicílio tributário, né, e fiscal. E o outro é o seu planejamento sucessório, né, porque a pessoa física ela falece, né, mas a pessoa jurídica não. Essa sobrevive, só a não ser que seja vontade nossa né, a vontade de quem a criou extinguir a pessoa jurídica, mas ela vai continuar. E a sucessão já é feita automaticamente, né? Ela já é feita automaticamente, você não precisa passar por todos aqueles
perrengues, né? Todas aquelas dificuldades que o inventário traz, né? E em um momento, como eu já falei isso em algumas outras vezes, em um momento que o seu, assim, a pessoa, né, por ter perdido um ente querido, está fragilizada, né? E isso é isso é um ponto muito importante, né? Um ponto importantíssimo, tá? Então é isso. Voltando aí a resposta aí da pergunta principal, o melhor momento, tá? Já passou. O segundo melhor momento é agora, tá? Então, se convencer disso, né? E aproveitar, né? Porque, como dizem, cavalo selado só passa uma vez. Então, aproveita a oportunidade. Então, é isso. Vamos pensar bem, tá? Tirem as suas dúvidas, façam assim, coloquem nos comentários, faz uma visita lá nas outras redes, vai lá no Instagram, faz uma pergunta, coloca a dúvida, tá? Que nós vamos responder, tá? Nós vamos procurar responder, esclarecer para que esse seja desmistificado aí, a gente colabora aí com a desmistificação do que é isso essa tal de holding familiar, o que é isso de planejamento patrimonial familiar, tá? Eu acho que isso não não deve ser um tabu, né? E aproveitando, isso não é um recurso só para quem tem grandes fortunas, não, tá? Isso, você que tem um imóvel, será que pode fazer holding familiar? Claro que pode e deve fazer, tá? Porque pelos benefícios que já foram ditos aqui, não dá para pensar em inventário, não dá para pensar em deixar isso para depois, tá? A melhor solução é sempre aquela que é planejada, tá? Então, o planejamento, ele evita muitos dissabores, evita muitas surpresas que, na maioria das vezes, a gente não gostaria de ter que enfrentá-las, né? Então é isso. Aí, assim, brevemente, trazendo aí mais num bate-papo rápido aqui, trazendo aí um esclarecimento sobre o que é, né? Sobre o nascedouro da holding familiar no nosso ordenamento, né? Para levar mais segurança, melhor entendimento sobre o que é isso, né? E sobre os benefícios, né? Os 3 principais benefícios de se fazer, né? O planejamento patrimonial, você vai administrar todos os bens com tranquilidade e segurança, principalmente com segurança, né? O planejamento tributário, né? Que você vai poder escolher, né? E fazer uma economia fiscal, tá? Pagando tudo o que for devido, mas de maneira planejada, pensada e econômica. E o planejamento sucessório, né? Que isso daí funciona como gatilho. O próprio contrato social da holding já vai estar lá tudo estabelecido, né? E isso vai acontecer de imediato, sem você ter que... Você não, né? Mas aqueles que forem os herdeiros terem que passar por todos aqueles dissabores de um inventário, né? Então é isso aí, e vai acompanhando aí as redes, os nossos vídeos, né? Uma coisa que nos deixa muito, muito grato, né? E coloquem suas dúvidas, tá? Que a gente vai fazer o possível aí para atender às expectativas, ok? Então, um abraço e até a próxima.